Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Bem, eu sou o Fernando Parreiras e mais uma vez eu estou aqui no nosso estúdio especialíssimo que está sendo gravado aqui na Insane World ou Insane Studio, uma academia voltada para jovens, crianças, adolescentes, onde eles têm aqui as aulas, todas elas, e um espaço muito grande, de mais de 2.000 metros quadrados, para poder gastar toda a energia. Aquilo que antes, possivelmente, eu brincava na rua, o meu convidado aqui também, que a gente deve ter mais ou menos a mesma faixa etária, mas agora a gente não tem mais essa liberdade por uma questão de segurança, e aqui é uma estrutura topzera, viu? Ó, vou deixar o link aqui e também o Instagram deles para que vocês façam acesso. Bem, sem mais delongas, hoje eu recebo aqui um convidado que, no momento que eu estava ali escolhendo os convidados, enfim, para a gente poder bater esse papo nessa temporada, veio um título chamado Fica Papai, que era algo voltado para a paternidade. Eu não sei se é isso, porque eu ainda não li o livro dele, pretendo ganhar aqui no final, já deixando o jabá, mas esse Fica Papai me chamou a atenção e também foi indicado por uma outra pessoa. Enfim, tem obra do Espírito Santo no meio disso tudo e ele está aqui presente junto conosco também. E hoje eu recebo, para a gente poder bater esse papo aqui, o Paulo Henrique, que é um autor, um poeta. Cara, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, acho que é uma oportunidade única de estar aqui, cada vez alcançando mais pessoas. E conforme você falou aqui, nós vamos poder aprofundar um pouquinho nesse livro, Fica Papai, levar uma mensagem para quem já tem filho, para quem está pensando em ter. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante, considerando esse mundo que nós temos, os desafios que nós temos na atualidade, para quem já tem a sua família ou está pensando em constituir família. Show de bola. Moçada, fica aí até o final. Ó, não esquece não, curte, compartilha, aproveita. Se você está no YouTube, manda o link aí para seus amigos. Se está no Spotify, escutando aí no carro, enfim, no celular, na academia, também manda o link e vai lá no @JornadaCast, que é o nosso Instagram, e aproveita e compartilha os cortes inspiradores de pessoas comuns, assim como eu, assim como o Fred, que está aqui gravando, assim como o Paulo, que é o convidado de hoje. Bom, cara, eu vou começar te fazendo uma pergunta que tem sido uma temática dessa temporada minha aqui, que é explorando um pouquinho desse livro que está aí atrás de você, que é o livro Ser, o livro que eu escrevi há um pouco tempo. Então, quer dizer, de escritor para escritor, eu não me considero um escritor, eu me considero um aventureiro que um dia foi lá e botou algumas palavras no papel. Mas, quem é esse ser aí? Quem que é o Paulo? Bom, para quem está tendo vontade de conhecer um pouquinho do Paulo, gostaria de falar que eu sou natural de Nova Lima, aqui pertinho de Belo Horizonte, tenho 37 anos de idade, sou o marido da Dalila, minha esposa que eu amo muito, pai de 3 filhos maravilhosos, a Helena, o Estevão e a Catarina, e tem mais um no forno, tem mais uma criancinha chegando, então assim, vocês já estão vendo que o livro tem temática com paternidade e filho também é algo que é algo que eu vejo que abençoa muito e traz prosperidade na vida, e eu me sinto muito feliz com a família que eu tenho. Então, o Paulo Henrique é essa pessoa. Minha formação, apesar de a gente estar falando um pouco de poesia, eu sou engenheiro mecânico, então sou engenheiro mecânico, sou pós-graduado pela FGV, pela Universidade de Ohio, e trabalho na área de mineração, manutenção e projetos há cerca de 20 anos. Porém, sou uma pessoa que sempre gostou muito de literatura, gostava de escrever muito na minha adolescência e depois coloquei muito disso numa gaveta, e se passaram quase 2 décadas até que eu despertasse para ver também assim o que seria, o que sempre me fez brilhar os olhos. E sobre esse processo de redescoberta, muita coisa aconteceu, um livro nasceu, e hoje eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo isso aí com você, Fernando, essa oportunidade, e com todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Bom demais, cara. Agora vamos bater um papo entre nós dois aqui, vamos deixar esse pessoal de lá, como se diz, né? Brincadeira, viu, pessoal? Mas esse tema, eu não sou pai de sangue, que eu não considero. Não tenho um filho ou uma filha ainda. Estou tentando convencer minha esposa há alguns anos, viu? Sabrina, fica aqui a dica para você. Se vier, venha gêmeos de uma vez, porque falam comigo que 2 ao mesmo trabalho de um. O Fred, que está aqui, tem 2, né? Tem o Dudu e o Arthur, então a gente vai trocando figurinha aqui sobre paternidade.
Tem o Samu também, que é um grande amigo também, que escreve sobre paternidade também, tem uma missão aí, o Samuel Rodrigues. Enfim, estou cercado de pais, mas eu tenho uma experiência com um sobrinho e um filho desde os 2 anos de idade, um outro está com 22, enfim. Eu falo que eu faço estágios, né? Para quem é da tecnologia, eu tenho uns MVP, eu tenho uns meninos MVP que eu testo de vez em quando, né? Mas, ó, 4 crianças, e eu acredito que o Fica Papai aí despertou em você um filho também, porque escrever um livro é um filho que a gente deixa para o mundo, né? Mas por que isso, cara? Mesmo na adolescência, você gostava de escrever poesia, e por que o Fica Papai? Bom, vamos pegar então nessa questão que eu acho que o que chama muita atenção é o processo como um todo. Eu, assim como a maioria das pessoas, né, do mundo de hoje em dia, sempre tive que lutar, batalhar para atingir meus objetivos, e então, quando eu tive na transição da minha fase de adolescente para a vida adulta, sempre tive que trabalhar, e através do meu trabalho que eu consegui desenvolver o meu estudo, etc. Então, geralmente foram jornadas que eu saía de casa 15 para 5 da manhã e retornava praticamente meia-noite, entre trabalho e universidade, etc. Então, praticamente tudo aquilo, daquele universo que eu gostava muito de ler, Dostoiévski, Garcia Marques, lia poesia, lia Pablo Neruda, eu sempre fui apaixonado por Drummond. Eu tive que abrir mão disso porque, sendo muito sincero, eu pensava assim, eu preciso de buscar alguma coisa que vai me possibilitar ter um sustento, conquistar os meus sonhos, etc. E às vezes aquilo tudo que me fascinava ali naquela etapa da minha vida ficou um pouco congelado. E aí, depois de tudo isso, eu consegui ter a minha formação, consegui formar, graduar, me casei, e em muitos diálogos, aí eu gostaria de dar o primeiro testemunho aqui, que é falar um pouco da minha esposa Dalila. Ela me procurou durante muito tempo me instigar a fazer as coisas que eu realmente gostava. Eu falei, pô, não tenho tempo. Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu durante um período do nosso casamento, e depois que os nossos filhos chegaram, né, e principalmente do primeiro filho, que foi a Helena, eu vejo que a minha esposa teve uma sabedoria muito grande de me instigar, e aí eu, juntando o trabalho, o envolvimento com ela, e com um dia que a minha filha, eu muito absorto com rotina de trabalho, etc., a minha filha falou assim, fica papai, brinca comigo, e eu percebi que, além de ter uma rotina durante a semana muito extensa, com muita dedicação, até naquele momento que eu poderia estar com ela, eu estava focado sempre em trazer o melhor para a minha família, mas será que eu estava presente, ou estava ali dando a minha presença, a minha atenção, que é realmente o que ela precisava? E dessa reflexão surgiu um verso, fica papai, brinca comigo, traz no bolso tempo e carinho. Porque, no fundo, o que um filho precisa de um pai? Ele precisa de tempo desse pai, precisa de carinho. E hoje, nesse mundo que a gente vive, e aí eu peguei muito disso para colocar no livro, hoje o mundo ele gira muito em torno do material. Eu vejo que, às vezes, se você consegue colocar o filho na melhor escola, que é importante, que se a gente for pensar, tem de todos os níveis, ou garantir que o filho vá para a melhor universidade, fazer o melhor curso, etc., ou vai poder passar as férias em outros países e ter experiências e proporcionar vivências para os filhos, que é importante, mas às vezes a gente substitui a presença, o carinho, o afeto, o colo, para poder chegar e falar assim, não, mas eu também coloco isso, isso e isso dentro de casa, eu dou essa oportunidade. Então, dessa reflexão, eu procurei rever os meus conceitos, procurei ver e resgatar aquilo que realmente acreditava, aquilo que faz sentido para mim e que me ajudou a trazer um propósito mais interessante para a minha vida. E dentro dessa jornada eu comecei a escrever. E de um verso virou um poema, que virou outro, e que de repente eu tinha um conjunto de material e uma riqueza que eu pensei, isso não pode ficar só comigo. E aí isso evoluiu para um livro, o livro já alcançou muitas pessoas, e hoje aqui, através do Jornada, está sendo a oportunidade de acessar mais pessoas, mais corações. Espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui possam, de alguma forma, ouvir uma palavra que faça sentido
na vida das pessoas, dessas famílias que estão nos ouvindo agora. Legal demais. E você, essa é uma temática hum, não muito nova, a questão do tempo, né, da dedicação do tempo, mas a tecnologia, ela nos prejudica bem, no sentido do tempo. Estou falando assim, é, a presença que você colocou, poxa, eu preciso de estar presente, eu preciso ter o carinho. As duas coisas, elas têm que estar juntas, porque você virar e falar, poxa, eu tenho tempo, mas você não tem o tempo para poder dar carinho, onde eu quero chegar com isso daqui, é no sentido de, estou saindo do horário da empresa, no horário certo, você já não está mais fazendo hora extra, estou falando, você já está dedicando seu tempo, mas você chega na sua casa e você vai ficar com o celular na mão, ou seja, a tecnologia. Você vai tomar um banho primeiro, você vai jantar primeiro, você vai fazer todas as suas atividades preliminares para depois dar atenção para aquele filho que estava te esperando praticamente o dia todo, né, Paulo? E isso é um desafio, e conforme você citou a questão da tecnologia, eu vejo que isso é uma constante na maioria dos lares, em dois sentidos. Primeiro, que muitos dos pais eles ainda ficam, por exemplo, o smartphone, na rotina de trabalho, é muito comum, às vezes a pessoa está para ver uma notícia, etc., e tem as redes sociais também. A pessoa pensa assim, eu estou aqui do lado do meu filho, mas muitas vezes está mexendo no celular. E tem o outro lado da moeda também. Eu vejo que tem muitas famílias que, por exemplo, quando você vai num restaurante ou em algum momento ali que a família está reunida, para que uma criança, e às vezes ainda na primeira infância, fique mais calma, mais tranquila, coloca-se esse recurso eletrônico na mão da criança também, o que às vezes as pessoas estão ali em corpo presente próximas, mas aquelas conexões, aquelas interfaces que, como você citou em alguns momentos aqui que nós estávamos conversando, né, quando a gente olha para o passado que nós tivemos, que eram as atividades que faziam na rua ou junto com os familiares. Hoje essas oportunidades vão sendo diminuídas em função desses outros recursos e tecnologias que nós temos disponíveis. Então, eu vejo que esse ponto é um ponto de muita atenção, que não só o pai como a mãe, mas eu acho que como a sociedade como um todo tem que ter uma atenção nesse sentido. Porque as relações entre as pessoas, entre os pais e filhos, entre o adulto, o cuidador e a criança, etc., são muito importantes. Sim, estar presente hoje mudou o conceito, né? Estar presente geralmente não é o fato só da gente estar fisicamente presente, porque nós temos uma briga pela atenção, literalmente. Às vezes eu posso estar aqui junto com você, mas nós não estamos focados nesse momento, a gente não está dando atenção devida. E passou o tempo, por quê? Porque a tecnologia está na mão ali, eu estou presente, estou do seu lado, mas estou aqui, ó, passou 10, passou 20, passou 30. Então, esse conceito, hoje em dia, na minha cabeça, do estar presente, ele volta muito para o básico, sabe? No básico da essência mesmo. Assim, do momento em que eu estou com o Paulo, deixa eu dar atenção ao Paulo. Deixa eu desfrutar desse momento junto com você. Deixa eu deixar o meu smartphone de lado. Porque a tecnologia, ela nos leva para dois sentidos. Ou para gerar na gente produtividade, porque você trabalha, eu trabalho, a gente resolve um monte de coisa aqui no celular, mas ela também tem a capacidade de nos levar para o vício, né? Que é, sem saber, eu estou mexendo no celular. E isso, o que ele está roubando da gente? Roubando da gente o estado de estar presente, a nossa atenção praticamente, né? Exatamente. E aí eu gostaria de dar um exemplo. Por que eu usei nesse processo que não foi só uma questão assim. Eu tive uma percepção e pensei, eu preciso de aprimorar o meu comportamento. E para você poder alterar que comportamento é aquilo que você consegue observar, então assim, o que eu comecei a fazer para que eu pudesse mudar uma atitude ou a forma que eu me comportava perante a minha família, eu tive que alterar a minha forma de pensar em relação ao mundo, a minha relação profissional, a minha relação com a forma que eu dedicava o meu tempo e resgatar aquilo que na minha vida fazia sentido e me deixava feliz, que eu falei uma questão que estava guardada há muitos anos, que era o gosto, por exemplo, à literatura, que até mesmo ler livros que já não eram tão técnicos, não eram técnicos, porque
é algo que eu já não fazia há muito tempo, porque eu comecei a só pensar assim, se eu tenho um tempo livre, eu vou ler algo que vai me agregar como profissional. E às vezes ler um romance, ler um livro de poesia, eu não abria há muito tempo. E aí eu gostaria de dar um exemplo nesse processo, que eu acho que é bom quando nós trazemos exemplos práticos, conforme você citou, é um meio que a gente tem de talvez inspirar alguém ou de levar alguém para uma forma diferente de pensar. Eu pensei assim, toda oportunidade eu preciso de ficar mais atento, aí eu vou pegar um pouco para poder falar da poesia. A poesia, ela exige que o seu olhar mude, ela exige que você fique mais atento para você ser capaz de ter uma interpretação poética e de registrar no momento. Por exemplo, quando o meu filho ele falou papai pela primeira vez, às vezes hoje, né, quando a gente vê uma coisa que agrada, a gente fica doido para pegar um celular para bater uma foto, né? Peraí, eu vou ter que bater uma foto aqui, tá tudo muito lindo. Eu pensei assim, como eu posso pegar esse momento e registrar ele eternamente, escrevendo sobre isso? Então, eu peguei esse momento e tive que usar toda a minha sensibilidade, toda a minha atenção para poder olhar para o meu filho, registrar isso e descrever de uma forma poética esse momento aqui, que se transformou em uma das poesias do livro. E hoje, quando eu leio aquela palavra, eu tenho a sensação clara, porque a poesia ela é como se fosse uma arte para poder, através de um texto, de palavras, você levar sentimentos. Então, eu consigo sentir aquilo. E isso ficou gravado no papel, isso me toca hoje. Daqui a pouco o meu filho vai ter a minha idade, se Deus abençoar, e vai poder ler aquilo ali. Então, e outra coisa, a literatura, ela permite a relação mais íntima entre duas pessoas que não se conhecem. Porque, por exemplo, uma pessoa que lê isso, talvez daqui a 50 anos, talvez eu não esteja mais aqui, talvez isso possa tocar a pessoa de uma forma aproximada do que eu senti. Então, eu gostaria de compartilhar com você que esse movimento que nós estamos falando de mudança, de comportamento, de percepção com a família, isso é possível. Eu vejo que eu estou aqui trazendo esse testemunho e que, apesar de parecer muito simples, eu te falo com toda humildade que quando eu me permiti esse processo, tinha hora que eu sozinho pensava assim, mas eu vou fazer papel de ridículo, eu que participo de reuniões, que sou um responsável por processos, por projetos, quando eu falar assim, o que você estava fazendo? Eu estava fazendo a poesia, o que é isso? Né? E às vezes esse receio do olhar do outro nos inibe. Então é um outro ponto que eu gostaria de frisar. Nunca deixe de fazer algo que faça sentido, que você acredite, que te faça bem, com medo do olhar do outro. Né? Eu acho que esse é um ponto também muito importante que eu gostaria de compartilhar hoje. E se encaixa tanto esse assunto que a gente está falando que é o retornar para o básico. O retornar para o básico significa voltar ao simples. E quando eu leio uma poesia, e você me contando agora, com outros olhos, eu vejo que a poesia ela é a materialização de um momento sensível. Se você consegue transmitir aquilo dali para um livro, mas através de uma sensibilidade. É diferente, talvez, de uma foto. Sei lá, e pegar, você tem um registro ali de uma foto, um vídeo, mas uma poesia é algo que você está trazendo para o simples e você está registrando aquela, materializando mesmo, aquela sensibilidade que você teve ali com o seu filho naquele momento. Que, enfim, talvez um vídeo ou talvez uma foto não traria o mesmo sentimento, né? Eu vejo que, por exemplo, você citou um pouco da poesia, vamos entrar um pouco no universo, nesse universo. Hoje, realmente, se você pega todos os segmentos dentro da literatura, se a gente for ver um que é um dos menos comerciais que existem hoje, é um texto poético. Apesar de ser uma das formas de arte mais antigas. Quando todo mundo fala assim, o cinema é a sétima arte. A poesia em si é uma dessas 7 artes. Então, é algo que existe há muito tempo. Por exemplo, um dos primeiros textos que se tem referência na humanidade, que você pega a Ilíada de Homero, ela é escrita como um poema. Então, assim, é algo que vem
quase que desde a origem, né, desde quando o homem passou a registrar os seus textos, mas hoje em dia realmente não é algo, entre aspas, muito usual. Mas eu vejo que, no meu caso, frente à minha experiência e os próprios gostos que eu tinha, conforme eu comentei, eu procurei me revisitar, me permitir retornar, e justamente a poesia ela tem um caráter que eu acho que é muito interessante, porque ela traz um grau de subjetividade, muitas das vezes, diferenciado, e quando você tem que, às vezes, abordar temas por exemplo, trazem para o lado da emoção, um texto extremamente literal é mais complexo do que você usar outros recursos, outros argumentos de linguagem para poder transcrever isso. E eu gostaria de aproveitar esse ponto para falar, por exemplo, eu tive a oportunidade de registrar um momento com meu filho em uma poesia, mas esse livro, depois eu vou gostar de falar um pouco sobre como que ele evolui, mas eu procurei, neste processo, olhar para dentro de mim. Então, nesse momento da minha vida, eu me permiti, olhando para os meus filhos, aproveitando de reflexões e abordagens que a minha esposa me trouxe, para que eu pudesse, conforme eu comentei, evoluir e alterar o meu comportamento. O que você tem que fazer, o ser humano, para ele poder evoluir? Tem que olhar para dentro de si mesmo. E eu procurei tratar questões que me afetavam. Por exemplo, tem um texto, uma poesia que tem nesse livro aqui também, que eu usei para abordar um tema extremamente difícil, porque eu e minha esposa, nós sonhávamos, né, antes, quando nós não possuíamos filhos, né, a gente tinha uma expectativa grande, e o primeiro filho, a primeira gestação que a minha esposa teve, nós perdemos. Então, ela sofreu um aborto, né, e foi um processo complexo. Ela teve que passar, por exemplo, um processo de curetagem. Esse tema é um tema tão complexo que, quando isso acontece dentro das famílias, é comum um membro da família às vezes nem conversa com o outro. Esse é um tema extremamente velado dentro da sociedade. Difícil. E, ao mesmo tempo, é muito difícil tão difícil de ser abordado, e ele é difícil de ser superado. E eu percebi, dentro das minhas reflexões, que mesmo depois de anos, isso ainda me machucava. Eu transcrevi isso para um processo dentro de uma poesia, e para você ver como a gente pode citar até, acho que os desígnios de Deus, eu vejo que em alguns momentos, até dentro desse processo, ou mesmo depois que eu lancei o livro, algumas pessoas, colegas até do trabalho, às vezes me procuravam para desabafar, e às vezes dentro de um ambiente que a pessoa se sentia seguro, a pessoa compartilhava com você, até se emocionava. Por quê? Porque é um assunto muito complexo. E, por exemplo, se hoje eu estou tendo a oportunidade de falar isso com naturalidade com você, é que eu percebo que ocorreu um processo de cura. E quando um processo de cura ocorre, eu fico muito feliz disso estar registrado no livro, porque se torna um instrumento que pode ajudar outras pessoas. Nós estamos aqui conversando com outras pessoas. Então, eu gostaria de compartilhar também essa questão do poder e da transformação, que, quando você reflete sobre si mesmo, você consegue aprimorar o seu comportamento, você consegue evoluir a sua forma de pensar, e às vezes as coisas vão evoluindo tanto que elas transbordam. Isso foi registrado em um livro que acessou outras pessoas, nós estamos aqui conversando sobre isso também. Não, e o maior projeto de um ser é inovar a si mesmo. O processo de inovação de nós mesmos é nos autoconhecendo. E é um processo diário, né? Eu, por exemplo, de vez em sempre, eu visito meu próprio livro. Não é um livro de autoajuda, é um livro de autoconhecimento. Eu sempre falo que eu escrevi para mim. Eu procurei colocar no papel ali aquilo que serve para mim e deixar registrado para que outras pessoas tenham alcance. Mas eu nunca posso esquecer que aquilo eu escrevi para mim. Então eu tenho que voltar e revisitá-lo sempre, para poder saber se eu estou seguindo aqueles princípios, ou as direções, ou aquilo que eu coloquei no papel
eu estou usando isso de maneira prática, ou algo já evoluiu que eu não preciso daquilo mais. É como se eu olhasse e falasse assim, isso daqui eu já venci, isso eu não preciso mais, né? Então é uma oportunidade de autoconhecimento que a gente consegue distribuir para as pessoas, mas a minha pergunta para você é, você revisita o seu livro, né, como autoconhecimento mesmo, de falar, poxa, passaram não sei quantos anos que tem você, se é um livro recente, mas o meu tem 3 anos e tem hora que eu revisito ele, eu falo, cara, eu estou praticando isso aqui que eu escrevi, eu tenho que continuar porque isso daqui me faz bem. Porque é para mim. E tem coisa que eu leio e falo, ah, isso aqui não faz sentido mais não, isso daqui já mudou, já dá para poder lançar uma versão 2, uma revisão 2, alguma coisa Não, assim. faz sentido. E já que nesse bate-papo a gente também está tendo a oportunidade de explorar um pouquinho o universo da poesia também, a poesia ela tem algumas características que eu acho que são muito interessantes. Por exemplo, tem gente que diz que um poema, se você leu ele uma vez só, você leu ele errado. Porque, às vezes, o texto em si, ele é igual uma cebola, ele é cheio de camadas. Às vezes você olha aquela questão que é mais literal, mas tem conforme você tem um grau de subjetividade, que às vezes você consegue absorver com um tempo um pouco mais longo. E um outro ponto também que eu acho interessante sobre esse estilo literário é que, eu não vou recordar qual autor costumava dizer que todo livro de poesia, ou todo verso, ele precisa de um tempo de gaveta. E por que precisa de um tempo de gaveta? Porque, às vezes, o texto, o que você escreveu naquele momento é exatamente o que você gostaria de dizer, mas você precisa de aprimorar a sua percepção. E nós, enquanto seres humanos, nós mudamos. Ocorrem situações, fatos, que alteram a nossa percepção. Então, quando você tem a oportunidade de ler novamente, não somente um livro de poesia ou outros livros de forma geral, às vezes você passou por experiências que aquilo que você não notava antes, você passou a notar. E, eu faço esse exercício sim, mas eu acredito que todos nós, se em algum momento da vida a gente já leu, já teve uma interface com algo que fez sentido, não de forma extremamente recorrente, mas reacessar, revisitar alguns pontos, eu acho bastante pertinente, sim. Poesia é o encontro de sensibilidade, né? Você colocou uma sensibilidade no papel e para quem estiver lendo precisa de estar sensível também naquele momento a receber aquilo que está escrito, né? Não é uma leitura por si só. Eu Não, falo que a poesia ela precisa de você estar meio que num estado de flow, assim, para poder fazer a leitura bem feita, né? Não dá para você sim, poder ler uma poesia sentado num bar. Não quer não, dizer que ela não não, vai te atingir, mas assim, vai ser um pouco mais complexo, né, Paulo? não, exatamente. A forma que você até se prepara para poder pegar e ter uma interface como essa, conforme você citou, está com a mente tranquila, está aberto para aquilo ali, está disposto a ter uma interface com o universo que está ali descrito daquela forma. Tudo isso faz bastante sentido e é um exercício também, né? Apesar de que é, é, isso também tem a questão do gosto do leitor, que tem pessoas que se identificam mais com o conto, que é um texto um pouco mais objetivo, mais curto, que você tem um desfecho esperado, mas eu acho que o mais importante disso tudo que nós estamos conversando é que cada pessoa identifique as suas referências ou aquilo que faz sentido ou que mais lhe agrada, mas que se está te ajudando a aprimorar a sua percepção ou de alguma forma a sua forma de como você lida com as situações, o que seja na sua família ou no dia a dia, não tem uma regra de bolo, uma coisa, ó, você tem que fazer isso. Não, o importante que eu vejo é que nós tenhamos um olhar atento e, e possamos aproveitar oportunidades, que seja até mesmo com um livro, ou até mesmo com, às vezes, um filme que a pessoa viu, que inspirou, um documentário, etc. Acho que a mensagem principal é que nós estamos aqui para evoluir, para desenvolver, e que cada um pode identificar dentro da sua rotina, dos seus gostos, algo que pode ajudar no processo de evolução. Perfeito.
criatividade é a gente sempre manter o nosso olhar de criança, assim, o olhar puro, o que a gente perde ao longo da nossa vida, né? A gente vai se tornando seres mais duros, assim. A gente meio que briga com a criatividade. Poxa, será que é aquela velha frase, quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? E às vezes a gente, como engenheiro, igual você, eu da computação, a gente fica meio assim, será que eu vou parar para poder escrever uma poesia, ou escrever um livro, ou pintar um quadro, e nisso a criatividade ela vai morrendo dentro da gente. Por quê? Porque você vai falando, eu já sei tudo, eu não preciso de explorar meu lado criativo. Cara, e isso abre tão bem o que a gente está falando do autoconhecimento. E muitas vezes a gente precisa de alguns gatilhos ou algumas pessoas, que foi sua esposa. Sim, Então eu entro aqui agora assim, né? Como que a pessoa de exatas, engenheiro, cálculo 1, 2, 3, enfim, né? Um matemático que provavelmente deve assim como eu, assim como o Fred aqui, que é de exatas também, olha tudo por gráfico, enfim. Como é que foi usar esse lado da sua cabeça aí, do seu cérebro, entre o esquerdo e o direito, para esse lado da criatividade? Depois eu também vou explorar, que a gente fez uma resenha rápida no vídeo, e eu descobri que você também é músico, instrumentista, guarda isso, mas é aquele lance, né? Ó, pô, minha esposa me despertou, eu preciso me autoconhecer, minha filha me disse sobre Fica Papai, vou começar a escrever poesia porque lá atrás eu gostava de Drummond, de alguma forma. Cara, mas eu trabalho numa empresa onde a galera é um pouco mais conservadora e eu vou ter que vencer uma coisa que é o meu próprio, talvez aí, conflito interno com os julgamentos. Eu sei que eu misturei muito aqui, mas como é que, de fato, assim, a pessoa de exatos, como é que foi essa tá. transformação da sua cabeça? O ponto que eu acho que você conseguiu expressar bem. Eu vou tentar organizar essa ideia. Uma coisa que eu acho que é complexa, não só na sociedade hoje em dia, mas isso sempre existiu. Nós desenvolvemos a nossa personalidade, vamos evoluindo, vamos dentro de uma carreira, por exemplo. À medida que você vai crescendo, eu que trabalho na multinacional, que estou na mesma empresa há quase 20 anos, então entrei lá no nível mais baixo, fui crescendo, crescendo, crescendo. Você vai desenvolvendo o seu status quo. E você olha no espelho e você passa uma imagem, você entra numa reunião, você conduz, você tem um orçamento de vários milhões de um projeto que você está conduzindo, se alguém segue um caminho que não é adequado, ou uma empresa não está atingindo as metas, você vai lá e chama atenção, e às vezes você tem que ter um posicionamento mais duro, e aí quando você olha para sua casa, você é o provedor, você vai se colocando em um posicionamento que você se sente confortável com ele. Quando eu pego para tratar questões como a ternura de um momento com o filho, ou uma análise de um evento que aconteceu comigo e que me machucou internamente. Essas situações, elas não convergem no mesmo mundo. E é por isso que tem tanta gente com problema de depressão. Nós estamos agora falando do Setembro Amarelo. Às vezes tem uma pessoa que é a encarnação de um homem bem-sucedido que de repente vai lá e suicida. Então, eu observando essa situação, e aí o ponto que eu gostaria de dizer, qual é o ponto de inflexão? Qual é o momento mais difícil? É dar o primeiro passo. E o que é o primeiro passo? É simplesmente você se permitir fazer aquilo que você acredita, aquilo que é correto, aquilo que é bom para você. E qual que é o maior empecilho para o primeiro passo? É o medo do julgamento do outro. É o medo do que aquela outra pessoa pode falar, que é uma pessoa que não tem relação direta com a sua vida, é uma pessoa que não tem, em nenhuma circunstância, poder ou capacidade de afetar a sua vida, mas você coloca uma condição que você mesmo cria. Eu vejo isso em várias instâncias, as pessoas sofrendo e se colocando em situações em função de condições que elas mesmas criaram. Então, quando eu não tinha segurança que eu tenho para falar com você aqui agora. Eu fiz uma reflexão.
e que eu acho que ela foi muito importante, que é a questão de vibração. Você começou o podcast falando que é até um pouco complexo dizer como que meu nome chegou até você, etc. Mas eu acredito muito numa questão de vibração, porque observando a sua abordagem e os objetivos que você tem com o podcast, a jornada, estão muito alinhados com meus valores, o que eu enxergo. Então, assim, a sintonia, na engenharia mecânica, é a teoria das vibrações. Então, você pensa assim, vibrou na mesma frequência, faz sentido, isso atrai. Então, o que eu gostaria de dizer nesse sentido? Quando eu passei por esse processo, olhei para trás, e eu consegui atravessar essa barreira, que no fundo ela existia aqui, e que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui lidam com isso também, porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa extremamente bem-sucedida na carreira, etc., mas que não estava feliz, e um dia ela comentou comigo que o sonho da vida dela era ser um chefe de cozinha. E eu te falo que o status quo não permitiu ela mesmo tendo condição financeira de fazer isso, ela foi assumir um cargo alto num outro lugar muito longe. Mas por quê? Porque ele tinha que manter aquela imagem não só para ele, mas para um monte de gente. Ele fugiu da realidade do ser dele, né? E isso é muito comum. E aí é o que eu compartilho com vocês. Quem está falando aqui não é uma pessoa teórica que fica ali, que nunca precisou de, entre aspas, trabalhar na vida. Não, eu trabalho. Eu também, apesar de estar seguindo o que faz sentido para mim, eu tenho consciência que o meu sustento e que tudo que eu trago para minha família hoje ainda vem do meu trabalho, que eu tenho muito orgulho e gosto de ser engenheiro mecânico. Não estou falando que eu não gosto, não. Mas o que eu estou compartilhando é que eu penso assim, não é porque somente o sustento, etc., eu consigo por aqui, que eu não vou buscar o meu propósito. Por exemplo, eu sou um engenheiro mecânico, gosto de ser, acho que o engenheiro tem um papel importante na sociedade, mas o meu propósito, ele está em acessar pessoas, em trabalhar com pessoas, em ajudar pessoas, em aprimorar, no autoaperfeiçoamento, em me contribuir com outras pessoas. E isso, por exemplo, hoje, quando eu chegar em casa e for deitar ali no travesseiro para refletir sobre o meu dia, eu vou poder falar com Deus, oh, meu Deus, que dia maravilhoso, que dia maravilhoso que eu tive hoje, poder estar aqui conversando sobre tantas coisas legais e que só o Senhor sabe quantas pessoas nós vamos acessar, né? Então isso faz muito sentido para mim, né? Por exemplo, com toda humildade, apesar de gostar muito da minha profissão, como engenheiro mecânico, talvez na realização de um projeto ou na entrega, como eu trabalho muito tempo com equipamentos, etc., é um nível de satisfação que, se eu me baseasse só nisso, eu não teria. E eu gostaria de compartilhar um outro ponto desse processo de transformação que eu classifico que eu passei. Durante muitos anos na minha vida, igual no início aqui eu me apresentei, se eu fosse me apresentar para uma outra pessoa, qual que era a primeira atribuição que eu iria me dar? Eu iria falar o meu cargo. E isso é muito comum na sociedade hoje em dia. Peraí, quem é você? Não, eu sou um juiz. Quem é você? Eu sou médico. Não, eu sou o diretor do hospital. Eu sou o presidente da empresa. Isso é errado, é ruim? Não. Mas nós estamos nessas posições, nós não somos as posições. E é muito complexo esse tipo de situação, porque, primeiro, que a sociedade às vezes exige, porque se você está numa posição de sucesso, algumas pessoas subentendem que são melhores que as outras. Não estou falando que isso é generalizado, mas isso ocorre na nossa sociedade, porque é um mundo baseado muitas das vezes no consumismo e etc. E quando, no meu caso, eu me permiti ter essa transição, eu comecei a me enxergar mais como quem é esse ser humano que eu olho no espelho. Isso fez muito sentido para mim. Então, é no somatório de todas essas coisas que eu acho que eu respondo o questionamento que você fez, né? Como que se deu esse processo? Se deu esse processo com o, o Paulo Henrique olhando no espelho e pensando assim, peraí, eu tenho que gostar dessa pessoa que eu tô olhando ali. Porque às vezes para o mundo inteiro você pode ser uma representação do sucesso, mas como que está aqui dentro? Eu procurei caminhar um pouco na direção do que estava aqui dentro, entendeu? Perfeito.
Nenhuma evolução, oposição na carreira nos faz descobrir realmente quem somos. Somente o propósito faz isso. Somente quando a gente tem um propósito, a gente consegue alcançar o nosso verdadeiro ser. Você pode ter alcançado o pico mais alto da evolução, ou a posição mais alta da sua carreira. Você não vai descobrir quem é você. Eu levo isso para mim. Eu só consigo a partir do momento que eu falo, eu tenho um propósito. Porque esse propósito vai trazer para a gente esse prazer que a gente está tendo aqui, que vai te permitir à noite deitar com a cabeça no travesseiro, conversar com Deus e falar que dia maravilhoso. E nada super normal, igual você falou, super é honra a gente evoluir na nossa cadeira, a alcançar mestrado, doutorado, enfim. Mas isso daí, no final, na minha concepção, não estou com 70 anos ainda, mas eu posso chegar com 70, 80 anos e não atingir o ápice do meu ser. Mas a partir do momento que você tem um propósito e fala, eu gosto de comunicar com pessoas. Então vamos lá no Jornada Cast contar para esse pessoal qual foi a experiência de escrever o livro. Vamos atingir gente, vamos servir conhecimento, vamos compartilhar essa experiência, né? E uma coisa que você traz aqui também, que nessa conexão, né, nessa sintonia, essa sintonia para mim se chama Deus. Deus une. Até na mentoria que a gente faz, se chama Essende. Essende vem de ser no latim. Um dos pontos que a gente chega na mentoria é que não existem dois P's na gente. O pessoal e o profissional andam juntos. E a gente precisa, a todo momento, nos conectar a isso. Porque nós estamos aqui para poder cumprir uma única jornada. E nós precisamos curtir a jornada por onde passamos. E a gente só faz isso com o nosso ser. Se a gente for curtir a jornada só com o profissional, eu acredito que você não vai curtir ela muito bem, não. Se você for só com o pessoal, só com o Aue, também não, porque você precisa do sustento, você precisa de bancar uma família. Mas uma coisa não está desconectada da outra, né, Paulo? E a gente precisa fazer esse exercício diário. Entrando numa reunião, saindo de uma reunião. Né? Tirando umas férias para poder curtir com a família, mas voltando para o trabalho e também conseguir equilibrar isso tudo. Isso que você falou faz muito sentido. Tem gente que traz o conceito de posição de potência. Por exemplo, quando a pessoa ela está fazendo aquilo que ela acredita, aquilo que é o propósito, né? E é muito interessante, já que a gente está falando um pouco do mundo corporativo, propósito é diferente de missão. Né? Por exemplo, às vezes tem gente que pensa assim, peraí, você pergunta para a pessoa assim, qual que é o seu propósito? Aí a pessoa pega aquela frase igual de missão de empresa, não, o meu propósito era atender e não é isso. Porque às vezes você vai ter uma missão, a pessoa pensa, eu tenho uma missão, eu tenho que fazer isso aqui. Não, o propósito, na origem, na etimologia que você falou, é alguma coisa que está à frente, né? Aquilo ali que você busca, né? Então, eu acredito que a gente tem que realmente procurar conciliar o pessoal e o profissional. E um ponto que eu acho que é muito interessante, todas as pessoas que a gente admira e que são expoentes, não só na história da humanidade, até alguns da atualidade, elas conseguiram fundir os dois. Por exemplo, se você pega aqui no Brasil, aqui, por exemplo, o Ayrton Senna, ele não conseguia separar isso. Se você pega nós que somos engenheiros, né? Se você pega Newton, que revolucionou o mundo, né? A pessoa não conseguia diferenciar uma coisa da outra. Por quê? Porque tudo era verdade que ele seguia. E aí conseguia atingir não só resultados extraordinários, como a própria existência da pessoa era nutrida de um sentido que inspira, né? Até hoje. Há quantos anos tem que essas pessoas passaram por aqui? Você pega o próprio Leonardo da Vinci, né? Que são pessoas que procuraram, se nutriram de propósito, seguiam dentro da verdade daquilo que eles acreditavam e conciliavam com o jeito de ser do pessoal também, conseguiram evoluir, né? Eu acho que e ficar de inspiração para todos nós aqui. Sim, quando a gente pega essa questão de missão que você comentou, você estava falando, eu estava refletindo aqui, né? Realmente, missão é completamente diferente de propósito. Aí é uma definição minha, né? Não está escrito em lugar nenhum, se tiver, coincidência.
Mas missão para mim, por exemplo, você está lá na sua empresa, você pode até dar uma viajada completa e falar, poxa, eu vou montar uma empresa para ser a melhor empresa do mundo naquele meu ramo. Essa é a missão da empresa, concorda? Poxa, Sim. vou lutar ali 10, 20, 30, 40 anos para você... E você vai chegar lá. Talvez você vai chegar no ranking das maiores empresas e um dia vai estar na capa da Time, da né? Time, entendeu? Tá bom, mas propósito, eu vinculo propósito ao ser mesmo, a pessoa. Assim, poxa, meu propósito, sei lá, é melhorar a educação do Brasil, vou acabar é mais difícil, mas colaborar com a erradicação da fome no mundo. Tá bom, vou transformar na maior empresa do mundo e depois eu vou doar 50% do valor. Tô indo muito longe, mas você concorda, cara? Faz sentido isso daqui, assim, na sua cabeça também? Que missão é uma coisa que pode ser pessoal ou corporativa, mas propósito está muito vinculado ao ser humano mesmo? Não, com certeza, por exemplo. E tem um ponto que é importante, já que nós estamos aqui acessando várias pessoas, tenho certeza que se você chega para muitas pessoas, talvez não para a maioria, e pergunta assim, qual é o seu propósito? Pergunta difícil de ser respondida. Aí você começa nesse mesmo caminho, falando assim, o que faz sentido para você na sua vida? O que pega a sua vida e nutre ela de sentido? Aí a pessoa tem uma dificuldade, aí você faz uma outra pergunta. O que faz seus olhos brilharem? Eu estou usando esse contexto, mas eu posso apontar o dedo para mim. Eu me fiz essas perguntas. Eu tive muita dificuldade de responder essas perguntas. Total. Teve um dia que, por uma situação que no mundo corporativo isso acontece de uma forma muito constante, eu tinha uma posição, tinha um cargo que eu gostava muito. Eu precisei de mudar de cargo, mudar de cidade, etc., por uma situação. Eu não gostei da situação. Eu cheguei em casa, sentei e chorei. E por quê? Porque eu achava que aquilo me definia. Então, o que eu compartilho, voltando à questão do propósito? Quando o homem, ou o ser, né, usando o termo homem, mas a mulher também, quando ela encontra o seu propósito e se sente confortável, é aquela situação daquela frase que clichê, né? O pássaro, ele está no galho, ele fica tranquilo, não é porque ele confia no galho, é porque ele sabe que ele tem uma asa. E quando você encontra o seu propósito, não é uma situação do destino, um empecilho, ou você está atravessando uma tribulação maior, que aquilo vai te desestabilizar. Por quê? Porque você compreende, né? Você citou, por exemplo, você sabe que tem um Deus acima de nós, você compreende o seu propósito, então você sabe que você caminhando no seu caminho, a sua jornada, você vai superar e que você pode contribuir com outras pessoas. E ao passo que se você às vezes ainda não descobriu, não deparou com isso, você fica um pouco à mercê de quê? Do que o mundo traz para você. E o mundo que nós vivemos é o seguinte, se você pegar o seu smartphone, tudo aquilo é baseado em propaganda que vai te estimular a consumir algo. Se você liga a televisão, a mesma coisa. Se você pega uma revista, a mesma coisa. O mundo ele te estimula o tempo todo para que você coloque propósitos ou objetivos materiais. E isso vai em tudo de consumo. Então, o que eu compartilho? Essa questão do propósito tem a ver com ser e ao mesmo tempo, isso que nós estamos falando, acho que é tão importante, mas que o mundo ele te bombardeia de tanta informação o tempo inteiro no seu smartphone, no mundo que você vive, que você tem que se atualizar o tempo todo, que esse tipo de discussão, esse tipo de análise, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa entra num banheiro para fazer uma necessidade, o que a pessoa faz? Ela pega um smartphone. Ou seja, a pessoa não tem tempo para ficar sozinha com ela mesma hora nenhuma. Se você não tem tempo para ficar sozinho com você não tem tempo para refletir. E se você não reflete, você não lida com situações que nem essa. Por quê? Porque elas são difíceis. O propósito, ele é importante, mas é um nível, às vezes, de confronto que a pessoa tem que ter consigo mesmo, que é melhor você até ignorar isso e seguir em frente. Então, daí eu concordo com o seu posicionamento, que o propósito vem do ser
E complemento falando que é algo extremamente importante para a vida como um todo e que, às vezes é algo que é até ignorado. Total. É, a pergunta é: quem é o seu ser, deixando suas formações, diplomas e bens materiais, o ter do lado de fora? O que sobra? A gente só consegue responder essa pergunta quando a gente faz uma reflexão que é o autoconhecimento, olhando para si mesmo. E a gente só consegue fazer isso no quarto vazio, sozinho, nós com nós mesmos. E para um outro lado, juntando profissional e pessoal. Se você separa esses dois seres, você não vai encontrar o seu autoconhecimento, você vai voltar a responder que eu sou o engenheiro, ou que eu sou uma pessoa de computação, ou que eu tenho o diploma tal, ou que eu tenho a casa tal, ou que eu tenho tanto de dinheiro. E é vazio isso, né? Então é difícil. É igual você colocou, cara. Eu vejo que é muito difícil, mas é um exercício diário. A gente precisa de fazer isso daí diariamente. Agora eu vou voltar no livro para a gente poder fazer mais um bate-papo. Eu demorei alguns anos para poder terminar esse livro. Depois eu participei de alguns livros como coautor, que é mais fácil. Você escreve só uma parte do livro ali. Estou escrevendo o segundo físico e escrevi uns 8 e-books aí. Então, eu gosto também de escrever, escrevo. Mas eu precisei de identificar algumas coisas que eu queria deixar dica para a galera aqui, que quer escrever, que quer se superar. Acho que escrever é um ato de coragem. Você Concordo. se reinventar. Então, poxa, eu vou me reinventar, vou colocar minha criatividade para fora, vou explorar o meu olhar simples, o meu olhar do básico, que é tudo aquilo que a gente estava falando, e não deixa de ser um marco para poder curtir a jornada. O fato é, eu comecei a pensar no livro C com 28 anos e lancei 10 anos depois. E precisei me identificar assim, que horas que eu escrevo melhor? Eu escrevo melhor de madrugada. Matemático, eu comecei a anotar quantas páginas eu escrevia por dia, quantas palavras, o dia que era meta, mas no final eu vi que era era eu comigo mesmo. E não tinha como dar muita meta, não. Eu precisava de estar inspirado para poder escrever. Tinha dia que eu sentava ali e saía, sei lá, não é lauda, mas meia lauda. Eu falava, puxa vida, não foi nada. Aí outro dia eu sentava e era 10 páginas. Hoje eu produzi demais. Aí ficava no silêncio mais 5, 10 dias, não saía nada de novo. Como é que foi a sua experiência? Porque poesia eu não faço nem ideia, assim, porque é uma outra forma de É outro narrativa. mundo, né? Outro mundo, né? Bom, como que eu... É bom que eu vou poder aprofundar um pouco como que o livro ele se fechou. Dentro desse processo, que eu não gosto de chegar aqui e assumir um lugar de fala como se eu fosse alguém que nasceu nessa condição e está aqui palestrando. Não, eu gosto de colocar da onde que eu saí. O fato de escrever é algo que foi uma ferramenta que me ajudou nesse processo. Então, por ser poemas, eu tinha uma consciência desde o início que, usando um termo mais técnico, você tem que ter uma linha editorial do que você está falando. Se você escreveu hoje sobre a natureza e amanhã você está escrevendo sobre política, você não está construindo um material. Então, eu peguei, dentro da temática do processo de transformação que eu estava passando e da minha visão do que era a paternidade, da relação dentro da família, eu procurava, dentro das experiências que eu passava, ou dentro do que eu estava vivenciando, ou às vezes até do que eu observava, porque, por exemplo, quando você começa a ficar mais atento, eu desenvolvi um processo de atenção. Então, por exemplo, eu estava materializando questões da minha casa, mas, por exemplo, se um colega chegasse para mim e eu visse que estava tendo um conflito, uma situação complexa dentro desse universo, eu prestava atenção nela. Olha como que quando você trabalha a sua mente, o seu mindset, ele fica igual uma esponja. Você fica uma esponja. Por exemplo, se você está numa frequência ruim, alguém chega para fazer uma fofoca, você vibrou na mesma frequência daquele cara ali, vocês estão ali fazendo uma fofoca, uma intriga. Não, eu ficava assim, peraí, como é que eu posso pegar uma situação complexa que está acontecendo e materializar ela de uma forma que seja positiva para mim e que possa fazer sentido para o outro?
Então eu comecei a ficar atento. E eu fiquei num processo de quase 2 anos fazendo isso, e às vezes a minha própria esposa fala, mas como que está indo? Será que você não acha que você deveria evoluir para materializar isso talvez no livro? Eu falei assim, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Eu lembro que um dia eu terminei um último texto, e na hora que eu parei eu falei assim, o livro está pronto. E olha só que interessante, na hora que eu acabei, que às vezes a pessoa, quando vê um livro pronto, pensa assim, que você sentou, que uma musa inspiradora veio, sentou do seu lado e você escreveu, quase psicografando aquilo tudo, e ele saiu de forma linear. Não foi assim que aconteceu. Eu pensei assim, agora eu preciso de fazer a curadoria disso. Eu vou organizar o livro. E como que eu organizei ele? Quando agora eu vou explicar um pouco do livro para explicar o processo. Eu me via na condição de pai. Às vezes, quando um homem ele vai ter o seu primeiro filho, ele fica assustado. Por quê? Porque a única coisa que você conhece até o momento é ser filho. Qual é a sua referência que você tem? Você só sabe olhar para o retrovisor. Você lembra como que seu pai ou sua mãe lidava com você, mas você não sabe como que você vai lidar com seu filho. O primeiro capítulo do livro, ele olha para o retrovisor. Então, você não citou da sua infância, que na sua infância você podia brincar na rua? Esse livro está falando disso, está falando sobre como descobrir que você vai ser pai, como era a sua infância, como era a sua percepção quando você via alguma coisa que aconteceu com seus pais e você não compreendia, e você compreende hoje. No segundo capítulo, eu procurei colocar a questão de a paternidade, ela não é só o lado positivo, tem muita dificuldade que vem com a paternidade. Tem desafios que, por exemplo, no mundo que a gente vive, às vezes o pai, ele que sofreu racismo quando ele era criança e sofreu, agora, qual que é a condição se ele vê isso acontecendo com o filho dele? Ou a questão da diversidade, onde que às vezes o pai tem que lidar com o filho e o amor tem que estar acima de tudo, porque não existe mais aquele mundo que a pessoa falava assim, filho meu é assim, assado, se não for vai para a rua. Então, é complexo. Eu procurei separar um capítulo para a relação com os meus filhos. Por quê? Porque é como se fosse o meu retrato ali naquele momento. Tem um capítulo que é o mais complexo. Ele não é um capítulo... O ponto central desse capítulo é o homem. O capítulo chama O Homem. E por que é o homem? Para lidar com todas essas dificuldades que eu estou aqui falando. Então, assim, eu procurei ser... É um capítulo mais denso, que tem uma complexidade, uma dificuldade até de leitura maior, mas ele foi adequado porque eu precisava de confrontar essa pessoa, esse homem que talvez ainda não despertou. E o último capítulo é uma visão de futuro. Por exemplo, tem uma coisa que chama Versos para um Filho, e eu escrevi ele para os meus filhos. E o que eu imaginei? O que eu gostaria de escrever para que meus filhos, que estão na primeira infância hoje, quando eles estiverem adultos, eles possam ler? Então o livro ele faz uma viagem no nexo temporal, ele é uma abordagem, e aí um ponto, até para falar sobre o livro, porque às vezes a pessoa pensa assim, um livro com um nome tão lúdico como esse é um livro para criança, é um livro... Não, esse livro é um livro para um homem, é um livro que eu posso dizer que ele nem é tão confortável de ser lido, porque não é uma posição que coloca o leitor, ele tem pontos de ternura, etc., mas ele tira da posição de conforto. Então, foi dessa forma que o livro evoluiu. Então, para quem tem vontade de escrever um livro, alguma coisa, eu gostaria de deixar algumas questões. A gente se cobra muito, é muito perfeccionista. Então, se você tem algo para falar, que seja um conto, uma história, coloque no papel. A primeira coisa é materialize. Primeira dica, coloque, escreva e não seja tão crítico consigo mesmo. O segundo, depois que você começou e já tem um material, uma história, e acha que isso faz sentido, eu acho que
a gente tem que se permitir o olhar do outro. Tem gente que pensa assim, peraí, se eu colocar ali para aquela pessoa, ela vai me criticar ou vai me julgar. Então tem alguém que você confia, alguém que você acha que pode trazer uma palavra, um feedback interessante, compartilhe com essa pessoa que você escreveu. Tem gente que fica ali, eu fiz, mas não posso mostrar para ninguém aqui, porque tem medo do julgamento. E depois, eu vejo que tem editoras, que às vezes as pessoas acham que custa tudo muito caro, né? Tem editoras, vou pegar aqui o exemplo das 7 autores que me apoiou nesse processo, que desde o primeiro contato foram muito receptivos comigo, contribuíram bastante em todo o processo. Então, se você tem vontade e acredita, eu só falo uma coisa, acredite no seu potencial, coloca para fora. Que a partir do momento que você começou a fazer, materializar, eu acredito também que Deus ele te ajuda. E uma outra coisa, ele coloca as pessoas certas no seu caminho para te ajudar. Certamente. E escrever, além do ato de superação, de perder a vergonha, de querer materializar algo, deixar um legado, escrever é treino, né? A gente precisa de treino para tudo na vida, mas se você puder atingir a excelência, você tem que treinar. Eu lembro também, eu comecei a escrever nos primeiros textos mesmo, nem vou falar que é artigo, nem nada, primeiro texto, vamos escrever o primeiro, o segundo, o terceiro, chega uma hora que você percebe que está saindo um material, aí obviamente você tem que levar para uma linha editorial, início, meio e fim, assim como qualquer coisa, né, um fechamento. Ter o poder crítico também, para mim é assim, o que é o estado da excelência? É você ter feito o máximo que você poderia ter feito naquele momento. Mas amanhã, quando você olhar para o livro, talvez você vai sentir vergonha daquilo que você escreveu. Não é a vergonha no sentido do julgamento, é falar assim, poxa, já evoluí a ponto de fazer melhor, eu tive um de fazer o colega, próximo, né? Fazer depois e por aí vai. eu tive um colega que lançou um livro, aí depois ele lançou outros, ele falou assim, não, o meu primeiro livro eu acho que ele usou esse termo, eu acho que a ideia é boa, mas eu tenho vergonha dele. Olha o que ele falou, eu acho que eu vou reescrevê-lo. E aí é exatamente isso. Se você achou que pode fazer melhor, você pode até reescrever ele depois, não tem problema. E aí a gente volta para aquela questão que eu abordei no início, o olhar do outro. Deixa o olhar do outro te definir. Eu tenho um colega até que trabalhou comigo, ele lançou um livro que eu acho que gerou só pouquíssimos volumes, etc. Mas ele falou, Paulo, do ponto de vista de realização pessoal, É isso aí. foi tudo para mim. E eu acho que é isso. Eu acho que a nossa conversa hoje é muito sobre isso. O que faz sentido. Sim, exatamente. Qual é o propósito? Né? Assim, o propósito seu era escrever o livro, servir esse conhecimento, compartilhar suas experiências. E quando você traz que é um livro desafiador, incomodativo, é porque ele foi para você, né? Ele foi a sua descoberta ali voltando ao início do nosso podcast, eu imagino sua filhinha dizendo, fica papai, tão quanto isso daí mexeu com você durante anos, para hoje você ter seu livro materializado. Bom, Paulão, cara, que papo bacana, assim, eu queria que você deixasse alguns recados aí, o que você tem, se vai vir o segundo, se vai se inspirar a escrever o segundo, se você vai continuar na linha editorial de poesia, se você vai se arriscar em contos, talvez, ou não, vai seguir para outra linha, o que tem passado aí na cabeça desse engenheiro, papai de 4 aí? Né? Tem um no forno. Bom, eu confesso que toda vez que você faz algo novo, por exemplo, escrever um livro para mim foi algo novo, né? E aí eu fiquei numa situação difícil, que eu já plantei árvore, já fiz menino, escrevi livro, o pessoal falou que eu já posso morrer. Aí eu falei, não. Né? Mas, por exemplo, é algo que abre muitas portas, porque você se torna uma pessoa que é acessada pela manifestação das suas ideias. Por exemplo, estou te convidando aqui, vamos conversar um pouco para você falar sobre isso. Então, assim, é algo muito positivo que você se coloca numa posição que te possibilita acessar pessoas e compartilhar as suas ideias. Eu acredito que o ser humano, quando ele tem a oportunidade de expressar de forma sincera o que ele se sente muito bem. E eu posso falar isso por experiência própria, né? Então, é algo muito positivo. Consequentemente, se você faz algo que é muito bom, que te traz pontos que agregam
você tem uma vontade de continuar nesse caminho. Gostaria de compartilhar que recentemente eu participei do Festival de Poesia de Lisboa. Tive o poema, ele foi inscrito, foi aceito e recebi uma menção honrosa, então acho que tinham 150 inscritos, foram 23 menções honrosas, eu me senti muito feliz, muito honrado parabéns. com isso. O festival aconteceu no mês passado em Mas ele está no Lisboa. livro ou não? Não, você escreveu um outro? Não, o festival ele funciona através de poemas inéditos, então quando eles lançam o festival, eles dão uma temática e você tem que desenvolver um texto nunca antes publicado para o festival. Que legal, então, como se fosse um artigo científico. Estou fazendo uma comparação aqui. E aí foi algo muito legal. A minha versão, como eu não tive oportunidade de ir presencialmente, mas aí os meus exemplares da antologia estão para chegar ainda, então assim, fiquei muito feliz. Agora, sobre os próximos livros, eu confesso que eu já tenho alguns drafts e que eu realmente estou pensando em explorar outros segmentos da literatura. Porque, por exemplo, conforme eu citei no início aqui do nosso bate-papo, né, na poesia eu tenho uma admiração muito grande pelo Drummond, que é um brasileiro, e na literatura como um todo, assim, tem duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto do Gabriel Garcia Marques, com esse realismo fantástico dele, eu acho muito interessante, porque talvez até porque ele abstrai um pouco só da realidade, e eu gosto do nível psicológico, da abordagem, que às vezes o livro ele transcorre páginas e páginas somente no conflito existencial que o personagem está passando, por exemplo, que o Dostoiévski usa muito, e eu tenho vontade de explorar isso, de pensar, peraí, será que deixa eu me desafiar, né? Então eu estou aqui incubando um trabalho novo e que, quem sabe, no futuro nós vamos estar aqui conversando sobre novos projetos. Bom demais. Eu estou escrevendo também o segundo físico desse aí, tem uma trilogia, Ser, Fazer e Doar, enfim, tem uma história maior por trás disso, por que são essas 3 palavras. E, fato curioso, eu tentei escrever esse livro, o Fazer, já umas 2 vezes, tentando levar você iniciou? Você que eu iniciei, tipo assim, né? O que é fazer? Palavra muito vaga, né? Eu recebi 3 palavras, ser, fazer e doar, tal. Fazer, o que é? E eu estava levando muito para o lado da atitude, enfim, você tem atitude, disciplina, essa coisa toda. E eu comecei a escrever mesmo, vamos falar assim, no Word, estruturar o livro certinho no Word e tal. E é só uma curiosidade, teve um dia eu abandonei o Word, falei, não tem nada no Word, cara, tudo que está acontecendo na minha vida está no Notepad, porque eu vou fazendo uma espécie de um diário, assim, de vez em quando, as coisas que vão acontecendo na minha vida. E quando eu olhei, o meu livro estava escrito, boa parte dele, no bloco de notas do celular. É só uma curiosidade, assim, nem sempre aquilo que você está querendo escrever, pelo menos no meu caso, eu não estava conseguindo encaixar ali dentro ali do Word. E estou pegando um diário, entre aspas, com tudo que está acontecendo na minha vida durante um tempo, transformando num livro. Só queria trazer aqui essa curiosidade que muitas vezes a gente quer escrever algo, a gente traça algo, mas, cara, se você for anotando tudo que vai acontecendo com você, suas experiências, uma hora isso vira um livro. Eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, até que você perguntou um pouco do meu processo criativo. Primeiro, eu nunca escrevi nada no Word. Mas por quê? Porque o Word, se você escrever uma palavra errada, ele te dá uma sublinhada, ele fica te cobrando uma formatação. Se eu tinha que usar o computador, eu escrevia no bloco de nota. Outra, por quê? Se você tem que produzir algo que está saindo dentro de você, não fica preocupado se você escreveu uma palavra com ortografia errada naquela hora. Não, cara. Você está se expressando. Lá na frente tem um monte de especialista para te ajudar, tudo que você imaginar. Agora, e ferramentas para trazer aquilo que está aqui dentro para fora é o mais difícil. Por exemplo, esse poema que eu enviei para o Festival de Lisboa, sabe como que ele nasceu? Eu estava com ele na cabeça, eu tinha que fazer uma viagem a trabalho para outro estado. Aí eu pensei, vou aproveitar essa viagem e vou fazer isso. Eu coloquei uma meta pessoal, vou fazer isso de segunda até sexta, viajando na segunda para voltar na sexta. E aí eu tinha, depois que desci do aeroporto, eu tinha que fazer um translado de carro de umas 6 horas, e não era, eu dirigi um pouco, mas tinha outras pessoas dirigindo,
Eu tirei um bloco de notas e fui escrevendo no carro, É isso aí. e olhando pela janela, vendo a paisagem, e um rabisco, e depois organizava, fui organizando. Aí, gente, às vezes um material, ele não nasce de uma forma tão linear. Então, no final, eu tinha um pouco escrito num bloco de notas, eu tinha esquemas que eu tinha feito, organizei aquela ideia, depois lapidei. Então, e às vezes, quando a gente traz isso para o caminho da sinceridade, a pessoa pode pensar, não, mas então você tirou o glamour do negócio, achei que você sentava num lugar tomando um vinho ali, escrevendo. Não, gente, é um processo assim, você se desafia, você se propõe, você vai lá e faz. Existe uma barreira grande no meio desse negócio, que é você se permitir. E eu acho que essa talvez fosse a maior mensagem que eu gostaria de trazer para as pessoas que estão nos ouvindo. Se permita. Perfeito. E mundo corporativo versus mundo pessoal. A criatividade não faz parte do mundo corporativo. Não faz parte do nosso lado profissional. Criatividade não bate cartão de 8 às 18. Ela vem quando você menos espera. Então você tem que se permitir, se deixar fluir e estar preparado. Eu, por exemplo, também, boa parte dos livros aí eu escrevi tomando banho, cara. Aí você vai me perguntar, como tomando banho? Eu uso o celular, porque às vezes enfim, pensei em alguma coisa, eu mando um áudio para mim mesmo, no WhatsApp, e eu faço uma narrativa em primeira pessoa, como se fosse assim, acabei de pensar aqui, um áudio para mim mesmo, acabei de pensar que eu vou falar sobre disciplina para mim é isso, eu preciso olhar o livro tal, tal e tal, porque foi o livro que eu lembrei, aí, beleza, pronto, coloquei. Aquilo dali virou uma task para mim, virou uma tarefa para que depois eu volte, revise, escute o áudio, tenha aquele insight novamente para o meu cérebro não perder, porque senão ele se perde, e aí sim eu vou fazer igual você comentou, vou escrever de uma maneira aberta, e depois eu jogo em ferramentas que vão me ajudar a corrigir o português, até porque eu não sou bom de português, eu não sou formado nisso. Então é o que você falou, tem profissionais e tem a veia das ferramentas de IA, as ferramentas de correções aí que nos ajudam mais por esse lado gramatical, né? Paulão, mais de 1 hora de podcast aqui já, se deixar a gente fica aqui 2 horas, mas eu queria te agradecer muito, cara, por você ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo. É sempre um desafio para mim sentar aqui, bater essa ideia, conversar. Tem pessoas que eu já encontrei, então eu tenho outros papos, a gente não tinha se encontrado ainda. Então, obrigado por essa troca, obrigado por essa experiência. Espero que atinja o máximo de pessoas aí possíveis. E deixe suas redes sociais, onde também a gente consegue acessar esse poema que você escreveu lá para Portugal. Se tem um link, alguma coisa, nos mande, que a gente coloca aqui também para o pessoal poder acessar. Fica à vontade, o espaço é seu aí, queridão. Então eu sou Paulo Henrique, eu tenho o Instagram, Paulo Henrique Autor, quer dizer, Paulo Martins Autor. Né? No caso, o Festival de Lisboa, eles também têm o Instagram, que é o Festival de Poesia de Lisboa, e que eu tenho também o link deles no meu Instagram. No caso, o livro, para quem se interessou pelo livro, o livro Fica Papai, ele é distribuído aqui em Minas Gerais pela Livraria Leitura, onde eu tive a oportunidade de fazer o lançamento. Então vocês encontram ele em forma física na Livraria Leitura, no Mega Shop, no Pátio Savassi, e também disponível na Amazon para compra online. Então quem se interessou, passa lá. E também está disponível para, se você quiser fazer o acesso através do Kindle. Então é isso, então, gente. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com essa turma aí. Bom demais. Pessoal, ele citou agora os livros, mas a gente vai deixar aqui o link também aí no vídeo para quem estiver assistindo aqui no YouTube. No Spotify não vai ter como clicar no link, mas a gente deixa no descritivo também. Mas é super tranquilo, só lá na Amazon, Fica Papai, e com certeza vai achar lá rapidamente. Bom, obrigado, pessoal, por mais um episódio aqui do Jornada Cast. Espero que esse papo com um ser comum, mas especial aí, que é o Paulo, engenheiro, pai de 4, esse daí gosta de fazer filho, né? Vai vir o 5º aí ou não, Paulo? Não. Não, né? Que ele não saiba, né? Mas uma família maravilhosa. Obrigado, pessoal. Clica aí, curte, compartilha.
envia para os seus amigos e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, viu, meu querido? Sim, Valeu. massa, né? Obrigado.